Era uma terça-feira comum, quando as câmeras de segurança captaram algo que mudaria para sempre a vida de um idoso de 78 anos. O entregador da Amazon não fazia ideia de que estava sendo filmado. Também não sabia que suas próximas ações se tornariam virais na internet e tocariam milhões de corações ao redor do mundo. Senhor Dionísio, um aposentado que morava sozinho há 3 anos desde a morte de sua esposa, tinha apenas uma companhia constante: Whiskers, seu gato laranja de 12 anos. Naquele dia, algo terrível estava prestes a acontecer, e um completo estranho tomaria uma decisão que revelaria o verdadeiro caráter humano por trás de um uniforme de trabalho. O que você está prestes a descobrir vai te fazer questionar tudo o que pensa sobre bondade, empatia e os pequenos milagres que acontecem quando menos esperamos. Esta não é apenas mais uma história sobre um entregador fazendo seu trabalho. É sobre como um momento de pura humanidade pode restaurar nossa fé nas pessoas. Senhor Dionísio vivia em uma pequena casa no bairro residencial há mais de 40 anos. Desde que Maria, sua esposa, faleceu, a rotina se resumia a cuidados básicos e longas conversas com Whiskers. O gato não era apenas um animal de estimação. Era sua família, seu confidente, a razão pela qual ainda se levantava todas as manhãs. "Bom dia, meu amigo", dizia Dionísio todas as manhãs ao abrir a porta dos fundos para que Whiskers explorasse o quintal. O felino tinha o hábito de passar horas deitado sob a sombra da velha mangueira, observando os pássaros e aproveitando o sol da tarde. Naquela terça-feira, Dionísio havia encomendado seus remédios pela Amazon. Aos 78 anos, suas pernas já não eram as mesmas, e subir as escadas da farmácia tinha se tornado um desafio. A entrega estava programada para entre 12:00 e 4 da tarde. Marcus Thompson, de 34 anos, trabalhava como entregador da Amazon há 2 anos. Pai de 3 filhos, conhecia bem a responsabilidade de sustentar uma família. Sua rota naquele dia incluía 17 entregas, e a casa do Sr. Dionísio seria a 13ª. Marcos sempre tentava ser eficiente, mas também gentil, especialmente com clientes mais idosos. Quando o caminhão da Amazon estacionou em frente à casa número 247, eram exatamente 2:15 da tarde. As câmeras de segurança, instaladas pelo filho do Sr. Dionísio, que morava em outro estado, começaram a gravar automaticamente. Marcos pegou o pacote pequeno dos medicamentos e caminhou pela calçada de pedras irregulares até a porta da frente. Marcos tocou a campainha e esperou, segurando o pacote com cuidado. Do lado de dentro, Dionísio se levantou lentamente de sua poltrona favorita, onde estava assistindo ao Jornal da Tarde. Seus passos eram cautelosos, apoiando-se na bengala que usava desde uma queda no ano anterior. "Já vou", gritou o idoso tentando apressar seus movimentos. Mas quando chegou à porta, algo terrível havia acontecido lá fora. Whiskers, curioso como sempre, havia saído pela porta dos fundos, que Dionísio esquecera de fechar completamente. O gato se aproximou da entrada da frente, atraído pelos sons diferentes. Infelizmente, naquele exato momento, um carro passou em alta velocidade pela rua. O motorista, falando ao celular, não viu quando Whiskers cruzou correndo para o outro lado. O impacto foi inevitável. Marcos ouviu o barulho do freio e viu toda a cena se desenrolar. O motorista nem sequer parou, continuando sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Whiskers estava caído no meio da rua, claramente ferido, miando de dor. "Meu Deus!", murmurou Marcos, largando imediatamente o pacote na varanda e correndo em direção ao gato. Naquele momento, todas as suas entregas programadas, todos os prazos e metas deixaram de importar. Havia apenas um ser vivo sofrendo que precisava de ajuda. Quando Dionísio finalmente abriu a porta, encontrou apenas o pacote largado ali. Confuso, saiu para procurar o entregador e foi quando ouviu os miados desesperados vindos da rua. "Whiskers! Não, não, não!", gritou o idoso, mas suas pernas trêmulas não conseguiam levá-lo. Rapidamente, até onde seu companheiro estava caído, Marcus chegou primeiro até Whiskers.
O gato estava consciente, mas claramente em estado de choque, com uma das pernas traseiras em posição anormal. Sem hesitar, o entregador tirou sua jaqueta da Amazon e a usou como uma maca improvisada para erguer cuidadosamente o felino ferido. "Calma, garoto, calma", sussurrava Marcos com voz suave. As mesmas palavras que usava para acalmar seus próprios filhos quando se machucavam. "Vou te ajudar, não vou te abandonar." Dionísio chegou ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Whiskers, meu Whiskers, o que aconteceu?" "Senhor, seu gato foi atropelado, mas ele está vivo", disse Marcos, mantendo a calma. "Precisamos levá-lo ao veterinário imediatamente." "O senhor tem carro?" "Não dirijo mais há 2 anos, respondeu Dionísio desesperado. "Minha família mora longe, eu não sei o que fazer." Marcos olhou para seu caminhão da Amazon, depois para o idoso em desespero, depois para o gato ferido em seus braços. As regras da empresa eram claras. Veículos comerciais não podiam transportar pessoas não autorizadas e ele ainda tinha 4 entregas para fazer antes das 5 da tarde. Sua supervisora já havia o advertido sobre atrasos no mês anterior, mas nenhuma regra corporativa valia mais que uma vida. "Entre no caminhão, senhor", disse Marcos com determinação. "Vamos salvar seu amigo." As câmeras de segurança registraram tudo. Marcos ajudando Dionísio a subir no banco do passageiro, acomodando Whiskers com cuidado no colo do idoso e partindo em direção à clínica veterinária mais próxima. Durante todo o trajeto de 15 minutos, Marcos dirigiu com cuidado extra, conversando constantemente para manter tanto o gato quanto o dono calmos. "Ele vai ficar bem, Sr. Dionísio", repetia Marcos. "Já vi casos piores que se recuperaram completamente." Na clínica veterinária, a doutora Sarah examinou Whiskers imediatamente. "A perna está fraturada, mas não há lesões internas graves", anunciou ela após alguns minutos tensos. "Precisaremos de cirurgia para colocar pinos, mas o prognóstico é muito bom." Dionísio suspirou aliviado, mas seu rosto se contraiu quando ouviu o valor: R$ 1.200. Eu não tenho esse dinheiro todo agora", murmurou envergonhado. "Minha aposentadoria mal cobre os remédios e as contas." Marcos observava a cena, vendo o desespero crescente no rosto do idoso. Pensou em seus próprios filhos em casa, nas contas que precisava pagar, no salário que mal chegava ao final do mês. Mas também pensou em como se sentiria se fosse seu pai naquela situação, sozinho e sem condições de salvar seu único companheiro. "Doutora", interrompeu Marcos, tirando seu cartão de crédito da carteira. "Coloque no meu cartão." "Não", protestou Dionísio. "Jovem, você não me conhece." "Não pode fazer isso." "Senhor, o senhor faria o mesmo por mim", respondeu Marcos simplesmente. "Além disso, Whiskers é especial. Qualquer um pode ver isso." Durante as 2 horas que duraram a cirurgia, Marcos permaneceu na clínica. Ligou para sua supervisora, explicou a situação e assumiu que não terminaria as entregas do dia. Sabia que poderia enfrentar consequências, mas naquele momento isso não importava. "Por que está fazendo tudo isso por nós?" perguntou Dionísio, ainda incrédulo. "Porque quando eu era criança, meu avô tinha um gato chamado Shadow", contou Marcos. "Quando Shadow morreu, vi meu avô chorar pela primeira vez. Foi quando entendi que alguns laços vão além do que podemos explicar. Whiskers não é só seu gato, é sua família." A cirurgia foi um sucesso. Whiskers acordou da anestesia algumas horas depois, um pouco confuso, mas visivelmente melhor. A doutora Sarah garantiu que, com os cuidados adequados, o gato se recuperaria completamente em 6 semanas. Marcus levou Dionísio e Whiskers de volta para casa já no final da tarde. Ajudou o idoso a acomodar o gato em uma cama improvisada na sala, deixou seu número de telefone e prometeu passar no dia seguinte para ver como estavam. "Como posso te agradecer, filho?" e perguntou Dionísio emocionado. "Cuidando bem do Whiskers", respondeu Marcos. "Isso é tudo que quero." No dia seguinte, Marcos recebeu uma ligação de sua supervisora. As gravações das câmeras de segurança haviam chegado até a Amazon, postadas pelo filho de Dionísio nas redes sociais, com a legenda: "Este homem salvou a vida do único amigo do meu pai. Este é o verdadeiro significado de humanidade."
Em 24 horas, o vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações. Comentários de pessoas do mundo inteiro elogiavam a atitude de Marcos. A Amazon, percebendo o impacto positivo na imagem da empresa, não apenas perdoou o atraso nas entregas, como ofereceu uma promoção a Marcos. Mais importante ainda, foi criada uma vaquinha online que arrecadou 3 vezes o valor gasto na cirurgia. Marcos tentou recusar o dinheiro, mas Dionísio insistiu que aceitasse. "Use com sua família", disse o idoso. "Você merece." 2 semanas depois, Whiskers já caminhava normalmente pelo quintal. Marcos passou a visitar Dionísio toda semana, tornando-se como um neto adotivo. O idoso não estava mais sozinho, e Marcos havia descoberto um amigo verdadeiro onde menos esperava. 6 meses depois, Marcos continuava sendo o entregador favorito da vizinhança. Mas agora, ele não era apenas conhecido por sua pontualidade ou profissionalismo. Era conhecido por sua humanidade. A história de Marcos e Dionísio se espalhou muito além das redes sociais. Jornais locais fizeram reportagens, programas de televisão os entrevistaram, e escolas convidaram Marcos para falar sobre empatia e bondade. Mas o que mais tocava Marcos eram as cartas que recebia de pessoas ao redor do mundo, contando suas próprias histórias de quando alguém os ajudou em momentos difíceis. Uma dessas cartas veio de uma enfermeira em São Paulo. "Seu exemplo me lembrou por que escolhi cuidar de pessoas. Ontem salvei a vida de uma criança, porque lembrei da sua história. E não desisti quando parecia impossível." Outra chegou de um professor no interior. "Mostrei o vídeo para meus alunos. Agora eles se ajudam mais, são mais gentis uns com os outros. Você mudou uma sala de aula inteira sem nem saber." Dionísio, por sua vez, se tornou uma pequena celebridade local. Sua casa, antes silenciosa e solitária, agora recebia visitas regulares de vizinhos, que queriam conhecer o dono do gato famoso. Mas para ele, a maior mudança era ter Marcos como família. "Ganhei um neto", dizia sempre, com os olhos brilhando de alegria. Whiskers, completamente recuperado, parecia entender sua fama. Sempre que via o uniforme azul da Amazon, corria para a porta, como se soubesse que um amigo especial estava chegando. Marcos frequentemente refletia sobre aquela terça-feira que mudou tudo. "Eu não fiz nada extraordinário", costumava dizer em entrevistas. "Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria." O extraordinário foi descobrir que um simples ato de bondade pode criar ondas que alcançam lugares que nunca imaginamos. Mas a lição mais profunda veio durante uma conversa noturna entre Marcos e Dionísio no quintal, observando Whiskers brincar sob as estrelas. "Sabe, Marcos", disse o idoso, "você não salvou apenas o Whiskers naquele dia. Você me salvou também. Eu estava morrendo de solidão, perdendo a esperança. Você me devolveu a vontade de viver." Marcos sorriu, observando seus próprios filhos brincarem com Whiskers. "E o senhor me ensinou algo que nenhuma escola ou empresa poderia ensinar. Ensinou-me que sucesso não se mede apenas pelo que conquistamos, mas pelo que damos. Que felicidade não vem de ter mais, mas de fazer a diferença na vida de alguém." Hoje, quando Marcos sai para suas entregas, carrega consigo mais do que pacotes. Carrega a certeza de que cada porta que toca pode ser uma oportunidade de espalhar bondade. Carrega a lembrança de que atrás de cada endereço há uma história, uma vida que pode precisar de um gesto simples de humanidade. A história de Marcos nos lembra que heróis não usam capas ou possuem superpoderes. Heróis são pessoas comuns que, diante da escolha entre seguir regras ou seguir o coração, escolhem o coração. São pessoas que entendem que nossa humanidade se revela não nos momentos de glória, mas nos momentos em que ninguém está olhando e decidimos fazer o que é certo simplesmente porque é certo, em um mundo que muitas vezes parece cada vez mais frio e impessoal. A história de um entregador da Amazon que escolheu parar sua vida para salvar um gato nos prova que a bondade ainda existe, que a empatia ainda pulsa nos corações humanos e que um único ato de amor pode criar uma corrente de esperança que atravessa continentes e toca milhões de vidas. E talvez seja essa a maior lição de todas.
que cada um de nós tem o poder de ser o Marcos na vida de alguém. Cada um de nós pode escolher ser a pessoa que para, que ajuda, que se importa. Porque no final das contas, não importa o que fazemos para viver, mas como escolhemos viver o que fazemos.